Muito bem, Ciro. Vamos lá, vamos começar com essa questão desse estudo, né? Porque a gente se, quem tem parente ou quem convive com a depressão sempre teve a informação de que isso é causado por uma questão química do corpo, por uma série de situações ou genéticas ou do dia a dia, do estresse e tudo mais. E aí vem esse estudo e fala: calma, não é bem assim que funciona a coisa. Então, primeiro, para a gente começar a entrar nessa polêmica toda, o que diz exatamente esse estudo em relação à depressão e à serotonina? Uhum. Olha só, foi uma meta-análise. O que que é isso? Meta é acima. Então, não foi um trabalho sobre a serotonina, foi um trabalho sobre trabalhos que foram investigados a respeito da serotonina. Então, a pesquisadora não investigou se a serotonina está envolvida com a depressão ou não. Ela organizou diversos trabalhos, isso existe, é técnico, é um estudo muito sério, chamado meta-análise, em que você analisa 10, 100, 200, 1000 trabalhos científicos e chega a uma conclusão. Então, quando se viu que os diversos trabalhos sobre a serotonina, a maior parte deles, eles dizem o seguinte: olha, a causa da depressão não é baixa de serotonina. Isso tem implicações porque, assim, eu confesso que quando eu vi essa notícia pela primeira vez, eu falei: "Tá, e aí, que novidade temos aqui?", né. Isso aí, para qualquer psiquiatra bem informado, razoavelmente bem informado, não acrescentou absolutamente nada. E aí, para minha surpresa, eu vi que, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que acreditam numa origem exclusivamente biológica para a depressão, né. E isso não é verdade. Para a psiquiatria, assim, isso não, não é verdade, né? A depressão ela tem diversas causas. Então, assim, quando você olha um comportamento, vamos imaginar uma tristeza, mas vamos imaginar uma tristeza, né? Onde aconteceu esse sentimento, essa sensação de desesperança, de tristeza, de amargor, né? No cérebro, isso necessariamente. Agora, o que é que aconteceu segundos antes desse sentimento aparecer, né? Talvez tenha desencadeado aí um som, um cheiro, uma lembrança, um pensamento que funcionou como um gatilho. E o que é que funcionou minutos, segundos, minutos, 5 minutos antes, sei lá? Mudanças hormonais no organismo, hormônios de curto prazo, que a gente chama. E o que alterou esses hormônios? Aí sim, vem toda a formação do passado, vem as experiências da infância, vem os aspectos culturais, vem o modo como o indivíduo pensa a sua realidade. Então, assim, nós temos que olhar qualquer comportamento, e a depressão vai ser o nosso assunto de hoje, com uma linha do tempo. Então, assim, não adianta eu olhar para os últimos segundos. Até pode ocorrer uma mudança na serotonina, mas isso não é verdadeiro para todo mundo. Então, assim, a princípio, o que esse trabalho traz de reflexão bem bacana é o seguinte: olha, precisa melhorar o diagnóstico, né? É, é, efetivamente, assim, infelizmente, né, não tem psiquiatra para todo mundo. E um trabalho da Organização Mundial da Saúde deixou muito claro quando um clínico, que ele não é especialista, ele não tem obrigação de fazer bem esse diagnóstico, mas quando ele dá o diagnóstico de depressão, existe uma concordância em torno de 50% a 60% das vezes, no máximo, com o psiquiatra. 40% a 50% das outras vezes, o psiquiatra vai falar: "Olha, nem é depressão, isso é outra coisa". Então, assim, existem transtornos de personalidade que podem estar afetando, existem experiências traumáticas, existem vários outros diagnósticos cuja ponta final é uma depressão. Então, assim, primeiro, a serotonina, que foi vendido como o grande neurotransmissor causador da depressão, esse trabalho deixou muito claro: olha, isso não é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Não é porque uma pessoa tem tristeza ou até mesmo uma depressão que automaticamente eu posso afirmar: olha, suas serotoninas, né, ou pensando na dopamina, na adrenalina, estão baixas e por isso você ficou deprimido. Mesmo se a gente pensar, Carlos, em depressão, a gente vai ver que ela é um contínuo. Então, eu tenho desde uma tristeza normal a vida das pessoas. Por exemplo, eu perdi um pet de estimação, eu perdi um emprego, eu vi uma notícia triste, eu vi uma cena triste na rua, eu lembrei de uma pessoa que não está mais entre a gente, enfim,
eu tenho vários gatilhos, né, que podem desencadear esse sentimento de tristeza. Até chegar num extremo em que eu tenho uma depressão, eu tenho pacientes assim, todo psiquiatra tem pacientes assim, que falam: olha, minha situação financeira, felizmente, está tudo em ordem, meu relacionamento interpessoal está bacana, meus filhos são adoráveis, eu não tenho um problema, mas eu sou triste, eu não consigo ver alegria na minha vida. Então, essas pessoas são um extremo da depressão, né? A gente chama de depressão endógena, depressão maior, porque ela está relacionada, agora sim, com alterações bioquímicas, né? Mas mesmo nessas alterações bioquímicas, então é um extremo, tá? Então, eu não posso pegar todas as depressões e falar, isso é baixa de serotonina. Não posso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tenho que entender que existem depressões desde muito leves até muito graves. Existem depressões muito graves em que aí sim o desequilíbrio bioquímico é evidente. Mas mesmo nesses casos, os antidepressivos eles têm uma eficácia em torno de 60%, 70% no máximo. Então, 30% a 40% das vezes ele não funciona bem. Então, o que está faltando? Olha, ciência é aquela coisa, né? Conforme-se. Ela é um aprendizado constante, as coisas vão mudando com o tempo, vão aparecendo coisas novas. Será que existe algum outro neurotransmissor envolvido? Não sabemos. Existem várias outras formas mais contemporâneas, modernas de tratamento que tentam preencher essa lacuna, porque os antidepressivos eles não resolvem o problema de 100% das pessoas. Às vezes o psiquiatra vai incluir outro antidepressivo, por exemplo, se ele está mexendo com a serotonina, ele pode dar um antidepressivo que vai mexer com a dopamina e ou com a noradrenalina para tentar contemplar um aspecto, né, um espectro maior de ação. Enfim, ele vai tentar fazer alguma coisa. Mas a gente não pode perder de vista que mesmo nessas alterações bioquímicas mais severas, alguma coisa pode ser feita com relação aos desencadeantes. Então, assim, Sim. nós temos vários gatilhos, né, no que aconteceu. E esses gatilhos, eles são gatilhos porque o cérebro foi formatado de alguma maneira para receber esse gatilho, né? Senão ele não... Então, vou dar um exemplo simples. Você um dia tomou um susto porque você estava atravessando a rua distraído, ouviu uma buzina, você deu um pulo, falou, meu senhor, nossa, quase morri, né? E quase morreu mesmo. Teu coração salta pela boca, nossa, quase que eu fui. Aí outro dia você está passando na rua, está na calçada tranquilo, alguém ouve a mesma buzina de novo, né? Você dá um salto, você fica assustado. Por quê? Aquilo foi um gatilho para a mesma situação anterior. Então, assim, existem experiências que formam trilhas no nosso cérebro. Na verdade, o que nós somos são trilhas mesmo, né? São formações neurológicas que formam um determinado comportamento, formam as nossas lembranças. Né? Em neurociência, a gente diz que neurônio que dispara junto permanece unido. Né? Então, assim, enquanto ele está unido, ele mantém aquilo. Então, experiência que todas as pessoas tiveram. Né? Às vezes você passa por alguma coisa e fala, meu Deus, já esqueci aquilo apagou. Né? Apagou da tua memória. É um esquecimento normal, faz muito tempo, jardim da infância, sei lá. Se ainda existe jardim da infância, esse é do meu tempo. Mas, enfim. Pré-escola, né? Hoje em dia Agora falam é pré-escola, pré-escola. né? Pré-escola, né? Meu tempo era jardim, né? Bom, enfim. Aí o que aconteceu? Aquela trilha que mantinha aquela memória apagou. Ela sumiu, ela desapareceu. Então não existe mais aquilo. Então a mesma coisa funciona para situações que causam tristeza, né? Então existem pessoas que passaram por experiências na sua vida que formaram trilhas neuronais que facilitam isso. E também formação biológica. Então, assim, a nossa genética, ela favorece certos tipos de interpretação que acabam formando essas trilhas neuronais. Mas o grande barato desse trabalho todo foi o seguinte, olha, não é para a gente afirmar, não dá para a gente afirmar, tem depressão, então é baixa de serotonina, bimba, toma um inibidor de recaptação de serotonina. Essa é uma grande realidade, Carlos. Isso A minha pergunta tem em cima disso, né? Porque, lógico, eu fiz aqui minhas pesquisas antes de começar a entrevista, e uma coisa que me chamou a atenção é que as matérias, independente das fontes, eu tentei procurar em muitas fontes diferentes nos sites que falam sobre saúde, e todos focando muito na questão do estudo, falando sobre os antidepressivos, né? Olha, a gente está tomando muito antidepressivo,
aumentou muito nos últimos anos esse processo, até trouxe o número, até esqueci de falar a fonte é o Conselho Federal de Farmácia, falando que entre 2019 e 2020 aumentou 17%, só entre janeiro e maio do ano passado foram 42,9 milhões de unidades de antidepressivo vendidos. E aí, como eu disse no começo, a gente sabe que a depressão é conhecida como doença do século. A gente sabe que essa pandemia não foi fácil emocionalmente para nenhuma pessoa, né? Todo mundo, de algum modo, teve um baque, vindo da tristeza até a mais profunda depressão. Você acha que esse estudo chama a atenção mesmo de falar assim, será que só o antidepressivo é tratamento? Será que a gente não precisa de um tratamento ocupacional e tudo mais? Porque eu conheço pessoas que a partir do momento que tiveram atividade física, uma melhor atividade física, atividade cultural, tiveram a melhora e aos poucos foram diminuindo o fato de tomar os remédios e tudo mais, inclusive com prescrição médica, né? Pode mudar esse entendimento de não achar, tá com depressão, toma remédio e resolve o problema? Deus te ouça. Então, assim, o que falta é recurso, né? Para os psiquiatras está clarinho, para a maioria dos psiquiatras, não posso falar por todos, não tenho procuração para isso, mas para a maioria dos psiquiatras, eu acredito, está claríssimo que a depressão é o que a gente chama de multifatorial, ela tem múltiplos fatores que estão atuando e a gente, para tratar, deveria atuar nesses múltiplos fatores, não adianta só dar o remédio e pronto, está resolvido o problema, né? Não é assim. Agora, o problema é como é que nós vamos transformar isso em política de saúde pública, né? Nós vamos ter que ter gente para fazer isso, nós vamos ter que ter até mesmo para começar médicos bem remunerados, tanto no sistema de saúde pública quanto nos convênios médicos, né? Como é que ele vai poder parar para analisar todos esses fatores se ele está ganhando um dinheirinho assim e o tempo é de 7 a 15 minutos no máximo, né? Não dá, não dá. Então, o que ele vai fazer? Pelo jeitão, né? Vai cair no antidepressivo. Então, aí nós estamos entrando num problema que não é estritamente médico, ele é consequência de uma política de saúde que foi instituída aqui no Brasil, tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Então, assim, o médico tem tempo para fazer essa análise multifatorial, sim ou não? Não, então eu vou dar um antidepressivo, nem adianta. A condição de possibilidade para isso é começar, além de dar um treinamento para o médico, ele não ficar preso nesse pensamento, e repito, eu acredito que a maioria dos psiquiatras tem isso muito claro, que é multifatorial, que ele não tem tempo. Né? Ele não tem condição de fazer isso. Então, assim, o que dá para ele fazer? Encaminhar para a psicoterapia. Isso dá para ele fazer. Ele caminha para a psicoterapia. Agora, fora da psicoterapia, existem outros fatores que a gente chama de psicoeducação. Quer dizer, são vários fatores que você pode educar o seu paciente para que ele possa efetivamente utilizar outras estratégias. Você falou, por exemplo, em atividade física. Então, está mais comprovado. Né? Atividade física aeróbica, pouco tempo por dia, melhora a depressão de leve a intermediária. As graves melhora, mas complica um pouco, os resultados são meio confusos. Mas melhora, sempre melhora, a atividade física sempre melhora, né? E a gente fala assim, olha, a depressão tira a vontade de fazer atividade física, então vai fazer sem vontade, né? Mas isso requer tempo para você explicar para o paciente, você convencer o paciente. Todos nós temos fases de conscientização daquilo que a gente tem, do problema que a gente tem e das soluções, né? A primeira fase é pré-contemplativa, eu nem sei que existe problema, então eu nem associo o sedentarismo a um desânimo, a uma tristeza. Então, tem que sensibilizar para isso, tem que educar, né? Assim, vários, eu me incluo nessa tentativa quando eu falo em diversos canais ou nas redes, para tentar mostrar para as pessoas sair dessa. Olha, existe o problema, não é assim, não é para se conformar, né? Existe o problema. Depois disso, você começa, em fases posteriores, a entender melhor o que está acontecendo. Então, a atividade física, por exemplo, é muito interessante. Aí abre um grande leque, porque vamos imaginar, por exemplo, que essa depressão seja consequência de trauma, né? de um acontecimento traumático. Esse acontecimento traumático ele pode ter acontecido de uma maneira mais aguda, por exemplo, perda de um parente, uma doença grave que aconteceu, uma incapacitação, né? Uma coisa mais aguda, uma coisa crônica. Por exemplo, o abuso, né? O abuso emocional, abuso de crianças
Não precisa ser necessariamente sexual, né? Embora isso existe, ocorre muito mais, mas assim, muito mais do que a gente imagina. É que ele é uma epidemia silenciosa, né? A gente as pessoas não comentam, mas ela está muito presente. Os abusos emocionais, então, não sexuais, mas os abusos emocionais, muitas vezes com agressão física, aí então que a coisa vai, né? Então, assim, as coisas são difíceis de serem mudadas. Para esse tipo de vítima, muda o tratamento. Então, assim, começa por aí. Eu vou tratar a depressão dele? Não, eu tenho que tratar o trauma que está causando esse sentimento de tristeza. Não adianta dar serotonina. O problema não foi resolvido, né? Tem uma, como diria o Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho, né? Sim. E isso marcou para o resto da vida. E vai marcar. E marca o cérebro mesmo, forma conexões. Isso já está comprovado por estudos de ressonância, estudos de ondas elétricas, enfim, vários estudos. Muda mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa quando tem vítima de um trauma agudo, o seu hemisfério esquerdo, né, que é o que pensa, que é o que dá nome às coisas, ele para de funcionar, ele simplesmente entra em silêncio, só funciona o lado direito. Então a pessoa, você pergunta, mas o que aconteceu? Ela fala, eu não tenho palavras, é comum, eu não tenho palavras para descrever. E não tem mesmo, porque a área do cérebro que nomeia e que dá um sentido histórico para a coisa, ficou quieta, né? Esse sentido histórico, o nosso cérebro precisa desesperadamente, ele exige ordem no caos, ele não tolera caos. Então, assim, você, para pequenos traumas, ou enfim, sempre que possível, isso serve como orientação geral aí para todos, além da atividade física, né? Aconteceu alguma coisa, tenta escrever ou contar uma história, né? Olha, isso aconteceu por isso, que aconteceu por isso, que aconteceu por isso, que culminou nisso. O que o cérebro precisa e precisa muito disso. Ele não tolera a causa. Enquanto ele não encontra essa ordenação, ele não sossega. Né? Ele não sossega, ele te deixa num estado de inquietação muito grande. Mas dependendo do trauma, a capacidade de fazer isso está anulada. Né? E de maneira crônica, né? O indivíduo não consegue elaborar isso. E aí eu vou dar antidepressivo? Eu vou dar inibidor de recaptação de serotonina? Claro que não. Eu tenho que tratar desse problema que ficou. Muitas vezes. Pode falar, cara. Desculpa. Isso acaba ligando até o que você falou no início em relação a falta de gente ali para atender todo mundo num momento como esse, né? Como entre 3, 4, 5 minutos, sei lá, de consulta, você vai adivinhar que um trauma X causou isso, que causou aquilo. Na verdade, isso demandaria até algumas sessões, né? Para a pessoa revisitar isso e você, opa, agora encontrei a causa aqui, agora podemos trabalhar, né? Porque tudo bem, tem dia que você acorda triste, acontece com todo mundo, né? Aquele dia que você acordou com o pé esquerdo, né? Com o pé esquerdo, mas tem hora que você fala, caramba, tá acontecendo isso comigo. Cara, isso tá me trancando, tá me fechando, tá me deixando triste, eu não tô conseguindo fazer mais nada. Só que numa consulta rápida é impossível, né? Que isso seja detectado, né? E veja, você pisa em ovos, você tem que tatear, você tem que ter uma delicadeza, você tem que ter um acolhimento, né, pelo sofrimento, um respeito por aquele sofrimento. Isso é fundamental, um acolhimento, e você vai aos pouquinhos explorando as perguntas, né? Você vai aos pouquinhos. Normalmente eu começo assim, tinha alguém com problema de álcool na sua família, né? Ah, tinha, meu pai bebia, não sei o quê. Aí vem para dar, e aí eventualmente não fala numa primeira consulta, né? A gente tem que respeitar muito também esse tempo, porque relembrar as coisas traumáticas da vida é muito sofrido, a pessoa volta a sentir aquilo. Porque, na verdade, um dos grandes problemas do trauma é que ele não foi para o passado, que é o lugar dele. Né? Ele está em áreas do cérebro muito presentes. E o gatilho, aí vem o tal do gatilho, de novo, mesmo às vezes só de falar, aquilo funciona como um gatilho para relembrar e a coisa piora. Tanto é que aí é uma psicoterapia, isso é interessante, diferente. Durante muito tempo as pessoas acreditavam que ficar remoendo, ficar revisitando o trauma, falando aquilo, de alguma maneira iria resolver isso. Isso vem de Freud, né? Pesquisas atuais dizem, olha, não é isso. A pessoa não tem que falar. Então, tem terapias novas, por exemplo, EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, né? Que é uma terapia de movimento ocular ou de estímulo auditivo ou estímulo tátil que reprocessa as memórias. Tem brasileiros formados nisso, né?
Tem gente muito boa, psicólogos muito qualificados, muito bons mesmo, trabalhando nisso, mas isso custa, né? Sim. Custa a formação, custa o equipamento, custa a sala, custa o diagnóstico, né? Existe, quem tiver curiosidade, por exemplo, a pesquisa vai ter que estar em inglês, mas existem professores de yoga que se subespecializaram em trauma, né? Por quê? Porque fica uma memória corporal. Então, isso é bem interessante. Não só o trauma, mas várias outras questões. Primeira coisa que vem é uma resposta corporal, que a pessoa nem percebe, né? Então, é uma contração muscular, é uma coisa que dá no organismo, que informa ao cérebro que ele tem que ter uma reação XPTO, qualquer uma que seja, inclusive de depressão, né? E aí, eu tenho que tratar com inibidor de recaptação de serotonina? Não mesmo. Eu E tenho que isso, localizar o gatilho. e isso também funciona, por exemplo, com angústia, porque às vezes as pessoas não. A gente fica angustiado com alguma coisa, algum trauma. Até estava pensando nesses dias sobre isso, porque eu estava vendo a série documental da HBO Max sobre a Daniela Pérez, né? Eu não me lembro daquele momento do assassinato, até porque eu tinha 3 anos de idade quando aconteceu esse crime bárbaro. Mas tem uma música da Eu não trilha tinha sonora. nascido, viu? Tô de sacanagem. Mas É, tem uma desculpa. mas tem uma coisa que essa história sempre mexia comigo desde criança, e eu não entendia por quê, porque eu ouvia uma determinada música que fazia parte da trilha sonora da novela e me dava um gatilho de medo até, né? Eu não entendi muito por quê. Depois, anos depois, acho que de algum modo, ou quando era criança e não me lembro, viam alguma coisa, entrou alguma coisa associada à morte dela e essa música e me dá esse entendimento, mas eu demorei muito tempo para isso tratar. A Para angústia também vincular. pode ser para vincular. Essa angústia também pode ser esse gatilho de falar, opa, tá acontecendo alguma coisa, hein? Dá uma parada aí e vê o que tá acontecendo. Então, na verdade, a angústia, ela se aproxima um pouco da depressão, né? A angústia vem do radical de latim angor, que é aperto, aperto no peito, né? Angina pectoris, que é aquela doença do coração, é a mesma origem. Há muitos anos atrás, eu estava brincando aqui com a idade, né? Mas há muitos anos atrás, a gente diferenciava ansiedade de angústia. Hoje colocou tudo num pacote só. Mas a angústia era aquela ansiedade em que tinha mais sensações corporais, enquanto a ansiedade era um quadro mais em que as emoções, o incômodo das emoções predominava. Mas sim, pode ser para qualquer coisa. Pode ser para uma crise de pânico, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser raiva, raiva, por exemplo, uma pessoa que viveu ela teve que tolerar muitas situações de abuso, né? Pode ser até no meio adulto, né? Já no trabalho, por exemplo, sofreu muito bullying na escola, por exemplo, ou violência de algum modo emocional na infância. Ela tinha que conter a raiva porque ela não tinha como enfrentar aquilo, né? Então ela lida mal, né? É uma palavra que a gente usa muito no meio mental, aí os psi usam muito, né? Ela lida mal com a raiva, né? E aí ela não reage de maneira conveniente, ou ela se cala, ela engole aquilo e faz muito mal, ou ela explode, bate de uma maneira não apropriada para tudo aquilo, né? E aí entram outros vários diagnósticos, por exemplo, nós já até fizemos uma pauta sobre isso, né? Sobre personalidade borderline, ela tem uma influência genética clara, e nesse tipo de personalidade, a pessoa nasce assim, o tempo entre chegar um gatilho e a resposta emocional, que é muito exacerbada, é mínimo, muito menor do que para o comum das pessoas, né? O que depois acaba gerando depressão, acaba gerando outras coisas. Enfim, depressão não se resume à baixa de serotonina, nem à baixa de dopamina, nem à baixa de adrenalina. Ela é multifatorial, isso sempre teve muito claro, e o que está faltando, se me permite, né, Sim. sugerir uma solução, seria, além da formação das pessoas, eu acho que essa notícia, esse trabalho, foi a segunda notícia boa, né, da saúde mental desse ano. A outra foi vincular o burnout ao trabalho, porque aí as empresas vão ter que adotar providências, né? E aí também vai. O que você quer que faça, né? Aí a sociedade vai ter que decidir, né? Como um todo, né? Nós estamos, né, tentando formar uma democracia aqui, né?
Então a sociedade vai ter que decidir, né? Se quer que isso seja bem tratado, isso custa dinheiro. Agora, se você vai dedicar isso tudo para cirurgias de ponta, vai ter cirurgia robótica, vai ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e, né, mega tecnológico, que é muito bom, não tô dizendo isso. Mas você está com cobertor curto, então nós vamos ter que traçar prioridades, né? Então isso tem que ser Claro. discutido. Quais serão as nossas prioridades? O que não dá é para mentir, isso é mentira, dizer que todas as depressões são por baixa de serotonina, noradrenalina, dopamina. Elas são multifatoriais. E é importante trazer essa informação mesmo para o ar, até para todo mundo se tocar, né? Porque eu falo que, por mais que depressão não seja exatamente uma doença nova, né? Mas a gente tem pouco tempo que a gente fala mesmo de saúde mental para valer, né? Abertamente. Antes era um tabu, sempre tem aqueles também que eu falo que os meus momentos de raiva é quando eu vejo alguém falando que depressão é frescura. Eu confesso, aqui fazendo uma espécie de consulta, os meus momentos de raiva pessoal são sempre nesses pontos, porque eu sei o que significa depressão, até porque eu convivo com uma pessoa que tem depressão. Então, eu já vi esses altos e baixos e nunca é fácil. Principalmente porque você não sabe o que ela está sentindo e você tem que agir para ajudar, né? Então, mas é importante trazer as informações exatamente para todo mundo e acabar exigindo muito mais do poder público, principalmente, já que, né, nem todo mundo tem acesso à saúde privada e tudo mais, de dar essa oportunidade, para ter essa oportunidade de uma consulta boa, uma consulta melhor, para que os próprios médicos que estão na saúde pública possam ajudar de uma melhor maneira, não nessa rapidez, né, como se fosse uma indústria, né, a gente sabe que não é assim. Então é importante a gente trazer esse assunto. Eu só queria colocar também algumas perguntas dos internautas. Primeiro, uma pergunta da redação, perguntando o seguinte: por que algumas pessoas se curam da depressão e outras tomam remédio a vida toda e acabam não tendo nenhum estímulo? Também está muito em cima disso, dessa coisa do vou dando remédio, não detalho exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa? Sim. Então, nós temos. Existem pessoas que depois é importante notar o seguinte: antes de eu responder isso, o antidepressivo ele regula os neurotransmissores. E o tempo mínimo para que isso aconteça é em torno de 8 meses. Então, depois que introduz o antidepressivo, ele não pode ser retirado, não se mexe nesse jogo antes de 8 meses. É de 8 a 16 meses. Existem pessoas que depois disso o cérebro regula, fazendo psicoterapia, descobrindo suas próprias necessidades, ou por tentativa e erro, né? Ela acaba reestruturando sua vida e a depressão desaparece. Outras pessoas não, elas podem sofrer recaídas, ou seja, está fazendo tratamento bonitinho e volta a depressão. Ou recidivas, estava ótimo, já tive alta e ela voltou, né? Isso acontece mesmo, né? Agora, é muito chato, vamos concordar, é muito chato ter que tomar um remédio aí 8, 10 meses, né? Ele tem alguns efeitos colaterais, dá para a gente lidar com isso, mas é chato, é chato. Assim como é chato ter que usar esse óculos aqui, ó, né? Nós temos que usar, mas eu tenho que usar, senão eu não enxergo nada. O diabético tem que usar insulina? Tem que usar insulina. O hipertenso tem que tomar remédio para pressão? Tem que tomar remédio para pressão. Muitos depressivos vão ter que tomar remédio? Sim, muitos depressivos vão ter que tomar remédio. O que eu quero frisar é o seguinte: eu não sou contra remédio, muito pelo contrário. Ele tem ajudado muita gente. Quem está me ouvindo, pelo amor de Deus, não vai interromper o tratamento. Porque o que é para discutir é, além do medicamento, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha depressão, né? Não é suspende. Então, nossa, isso aqui... É caso a caso, né, pessoal? Não vai inventar moda aí. Principalmente porque, lógico, o Ciro psiquiatra, ele sabe muito bem. Vai passar algum tratamento, vai ter alguma coisa, tem que levar esse tratamento até o fim para resolver o problema. Pelo menos é sempre o objetivo de todo tratamento. Então não interrompa. Isso acontece até com doenças simples, né? A pessoa está com gripe, o médico manda tomar remédio de uma semana, um xarope, a pessoa toma 3 dias, tô bom. Aí depois volta a gripe e não sabe por que foi, né? Então, funciona a mesma lógica, né? É a mesma coisa. Então, assim, tem que tomar medicação, né? Teve efeito colateral, compartilha com o seu médico para tentar ver o que pode acontecer, mas não para o tratamento. Esse trabalho, ele não está dizendo que o tratamento, parem de usar antidepressivo. Não, ele está dizendo o seguinte: olha, vamos olhar para outros aspectos da depressão, nós estamos falando isso até agora, para não ficar somente no remédio, para não ficar somente
nessa abordagem biológica, porque os trabalhos demonstram que isso é falho, isso é contra a ciência, isso é contra os fatos, né? Então, você tem que olhar para os vários fatores que podem estar ou contribuindo ou formatando essa depressão. Não sei se eu respondi, eu acabei falando Não, muito, porque falou muito. não, perfeito. Não, perfeito, porque realmente é uma pergunta bem ampla, né? Porque é muito caso a caso essa questão do remédio, né? De quanto vai, quanto não vai. Aquela coisa, eu já vi pessoas tomarem 3, 4 tipos de remédios diferentes, depois, quando foram acrescentadas algumas coisas na vida dessa pessoa, como eu disse, com questão de educação questão física ou cultural, atividade que, né, tira a pessoa um pouco ali do tormento da depressão, essa pessoa ia diminuindo, melhorando. Hoje, tomar um remédio, 2 no máximo, dependendo da situação. Lógico, tudo isso depois de uma consulta médica, por isso que eu estou falando. Sempre é bom ouvir o médico e ver o que ele está recomendando ali e seguir direitinho até segunda ordem, até se precisar de uma mudança ou não. Principalmente na questão de saúde mental, né? Que também tem muito de conhecer a si próprio e falar para o médico o que está acontecendo. E o Osmar Santos faz uma pergunta, a pergunta nessa direção é mais simples. Gostaria de saber, em relação à pandemia, tem aumentado os sintomas de depressão? Mas eu vou mudar só um pouquinho a pergunta do Osmar, se durante essa pandemia a ciência conseguiu ver outros sintomas que levam à depressão, se houve alguma novidade no sentido do entendimento do caminho da depressão no momento que foi, lógico, muito maluco, que ninguém esperava, de ficar 100% em casa, não poder ver ninguém, aquela coisa toda. Então, assim, teve pessoas que sofreram mais, teve pessoas que sofreram menos com isso, teve pessoas, por exemplo, quem sofreu mais? Qual é o padrão de quem padeceu mais? Primeiro, o extrovertido, que precisa de gente em volta, ao contrário do introvertido, que precisa de menos gente, trabalhando em casa, com criança menor de 5 anos, criança é criança, exige, né? E que teve queda financeira significativa, né? Então, essas pessoas padeceram muito. Outras pessoas também que sofreram muito foram aquelas que viram a morte com proximidade, viram pessoas muito próximas a morrer, né? Ou ficarem incapacitadas, terem aí uma cronificação do quadro. Então, assim, o que a gente sabe é que muitas depressões são antecedidas por ansiedade, por transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela deixa a pessoa tão em alerta, tão preocupada, tão tensa, que ela tem dificuldade em resolver seus problemas de vida. Então, em função disso, ela começa a ter fracassos, né? É uma palavra forte, fracasso, mas enfim, ela começa a ter um desempenho de vida menor do que as suas capacidades poderiam propiciar, né? Então, como ela tenta resolver os problemas e não consegue, o que vem em seguida? A depressão, né? Então, é uma coisa muito clara para a gente que depressão, desculpa, a ansiedade maltratada, transtorno de ansiedade maltratado, deve levar até a depressão. E na pandemia, a ansiedade aumentou muito. A preocupação financeira, a preocupação com a saúde, o isolamento, né? Eu conheço assim, eu conheço pessoas que tiraram de letra, viu? Os introvertidos, né, que precisam de pouco contato humano, que não estavam trabalhando em home office, descobriram o milagre de poder trabalhar sem ter gente interrompendo, gente falando, tendo que socializar. Vários clientes meus introvertidos falam, né? Eu até brinco, né? Parece que os introvertidos se prepararam a vida inteira para a pandemia, porque a hora que ela chegou, maravilha, cara, daqui ninguém me tira. Agora eles estão com dificuldade de readaptação, porque está tendo que socializar, interrupção no trabalho, que eles não estavam tendo, enfim. Mas os extrovertidos sofreram muito. E as pessoas que tinham motivos para ficar ansioso, seja por motivo financeiro, por motivo de saúde, tinham um parente perto que podia ter aquilo a qualquer momento. Eu mesmo fiquei muito ansioso, muito angustiado antes da vinda das vacinas. Sabia, a vacina tem que vir, uma hora tem que vir. Mas, e enquanto isso, como é que nós vamos fazer? Nós estamos aí à mercê do que pode estar acontecendo. Não existe tratamento para isso. Então, assim, esse estado de ansiedade, de angústia, para muita gente facilitou, sim, a depressão. E aí nós estamos num momento em que nós mal saímos de uma pandemia, né? Ela não acabou, na verdade, ela está sob controle, né?
provavelmente, segundo meus amigos infectologistas, eu não sou infectologista, mas isso vai virar mais ou menos como uma gripe, né? O próprio vírus vai sofrer mutações para que ele possa se perpetuar, ele vai ter que matar menos, né? Então ele vai pegar só pessoas muito debilitadas, como a gripe. Agora, né? Não antes. Antes era bem, não era nenhuma gripezinha, Era não. A coisa geral. foi, não era gripezinha, a coisa foi para valer. Matou muita gente mesmo. Então, assim, agora que a gente está aí saindo disso, né? Vem aí uma crise mundial de uma guerra aí que a gente não pode fazer absolutamente nada, né? Fazer o quê? Vou parar de comer estrogonofe? Não temos ação sobre essa realidade, né? E temos aí uma indefinição das eleições, né? A eleição sempre foi uma. Eu sempre gostei de época de eleição, porque é um movimento de democracia, é um movimento de Sim. crescimento, né? As forças vão acontecendo, é uma coisa muito viva, né? As pessoas, né? Mas as emoções afloram, né? E os vieses, os erros de raciocínio ficam muito evidentes, as pessoas brigam, né? Eu assim, eu vi com muita, mas muita tristeza essa essa coisa que não é de hoje, não tem 2, 3, 4 anos, não, que vem de bons anos para cá, o nós contra eles. Né? Eu acho isso tristíssimo. Né? Isso essa é uma coisa que me deixa triste e eu não vou tomar antidepressivo, porque eu tenho um bom motivo para ficar triste. Né? Quer dizer, as pessoas intolerantes com as outras, né? Tá? A gentileza do brasileiro. Você anda na rua, você percebe isso, as pessoas estão tensas. Cadê a gentileza, né? Cadê aquela cordialidade, né? Eu não sei, não li nenhum trabalho sobre isso, acho que é um bom tema para alguém fazer um trabalho, mas eu acho que isso diminuiu, né? E essa tensão leva à ansiedade que facilita a depressão mais para frente. Né? E principalmente, desculpa se eu te interromper, mas no caso do Brasil, né, a gente tem, nesses anos pares, sempre acontecem dois eventos, que são as eleições, que são sempre tensas, de um lado sempre um evento esportivo, Copa do Mundo ou Olimpíada, que alivia, mas estamos sempre acostumados a esse evento esportivo vir antes da eleição, então dava uma acalmada, pelo menos dava uma baixada. Dessa vez não, a tensão vai até outubro, porque a Copa do Mundo é só no final do ano. Puxa, bem Então, observado, eu não tinha pensado nisso, é bem legal. mas são dois fatores engraçados, né? Porque a gente vai ter um momento de divisão, entre aspas, agora até outubro na eleição, principalmente com a polarização e tudo mais, aquilo que todo mundo aqui no RDTV acompanha cada vez que a gente fala de política, mas no final do ano vai ter o que nos une. E, assim, algo que nos une que termina uma semana antes do Natal, que é outro motivo que nos une, que depois vem o Ano Novo, e assim vai. Se tudo der certo, o Carnaval no que vem vai estar tudo seguro para todo mundo se divertir, né? Então é muito maluco, né? Ter essa tensão toda, ter que descarregar tudo isso para depois conviver com alegria, esperamos que sim, né? Com Copa, Natal, Ano Novo. É aquela coisa, né? Aquelas questões mais culturais que também mexem com o indivíduo, né? Não tenho dúvida. A gente tem um viés de um erro, viés é um erro, né? Um erro de raciocínio. Então a gente costuma, quando a gente tem alguma falha ou algum comportamento, a gente costuma atribuir as nossas experiências pessoais às circunstâncias. E quando é com as outras pessoas, a gente costuma atribuir o caráter. Então, assim, a gente é vítima, o outro é sacana mesmo, né? Ele é bandido, ele é isso, ele é aquilo. Então, esse viés existe, porque na verdade é um atalho do cérebro. O cérebro, como é muito difícil diferenciar as coisas, ele fala, fulano é XPTO, fulano é esquerdista, é direitista, é centrista, é alheio, é isso, aquilo, por exemplo, no caso da política, ou ele é bandido, ou ele é ladrão, assim, simplifica mesmo, é um atalho que o cérebro tem, né? E com a gente não, olha, eu tive isso, eu tive, né, dá mil explicações, da minha história. E assim, isso vai acontecer, né? Isso é muito importante que as pessoas saibam disso, que é só um atalho do cérebro, né? Esses carimbos, eles têm uma validade de uma nota de R$ 3, né? Não existe, não tem validade, né? É só um atalho, né? Que o cérebro usa para poder lidar com as situações do cotidiano. Agora, se eu tiver que tomar decisões em cima disso, olha, esses carimbos não funcionam, eles são péssimos, né? Aí eu tenho que parar para refletir, eu tenho que tentar entender, eu tenho que, como se diz, né, colocar o sapato do outro, tentar entender o universo do outro, porque sempre que você usar um carimbo assim para outra pessoa, né, como esses que eu usei na área de política, mas pode ser qualquer um, saiba que você já está cometendo um erro, né?
já está pisando na bola, porque não está vendo o quadro total, não está vendo o panorama total. Tá? Tem que olhar Sim. com mais calma. Até eu brinco com as pessoas quando a gente vai falar de política aqui, que, gente, o Brasil é um Titanic, mas a gente precisa ir pro bote salva-vidas, não adianta a gente ficar aqui se degladiando, senão todo mundo vai afundar junto. Então, né, esperamos que a eleição seja essa, que a gente procure bote salva-vidas para que todo mundo se salve, que o Brasil fique bem, então a gente não precisa brigar por isso. Debater, discutir é super normal, é do jogo político, ainda bem que a gente pode fazer isso, porque só na democracia a gente pode ter esse tipo de situação, mas não precisa brigar, virar a cara para as outras pessoas, ficar tenso, ficar olhando para a cara do outro assim meio desconfiado, sabe o que ele vai falar? Se ele falar, eu vou brigar com ele. Não tem necessidade, né? Tudo com mais Nenhuma. calma, com mais tranquilidade é sempre o melhor. E só para encerrar, Ciro, até uma dúvida que eu tenho, vendo essa questão dos tratamentos para depressão, eu estou lendo muito sobre essa questão do canabidiol, né, para várias doenças, está sendo feitos remédios, testados, ainda não é uma coisa que você encontra na farmácia, tem que ter todo não só uma ordem médica ali, um processo médico, mas também tem que ter autorização e tudo mais, que no Brasil ainda não está tão bem firmada essa história do canabidiol. Para depressão, chegaram a fazer algum estudo ou tem algum avanço em relação ao uso desse tipo de remédio? Porque muitos têm entendimento de que um remédio mais natural, entre aspas, seria o melhor caminho do que os remédios industrializados e tudo mais. Tem algum ponto nesse assunto? Sim. Tem pesquisas, as pesquisas estão começando. Eu acho muito precoce. Aos meus pacientes, eu costumo dizer: olha, desculpa, paciente meu não faz estatística, ou seja, eu não me meto em coisa que está em andamento, né? Não mesmo. Assim, existem pesquisas, mas existem muitas opiniões divergentes. Então, você tem desde médicos que estão falando: olha, isso aqui é um progresso tremendo, nós vamos conseguir chegar a algumas coisas bem bacanas, até os médicos que falam: nós estamos repetindo a história do tabaco. Quando o cigarro, tabaco, né, foi lançado, muitos médicos apareciam em propaganda e diziam que era uma coisa fantástica, né? Voluntário e involuntariamente, eles ajudaram a contribuir para uma dependência legal, que é a dependência da nicotina, né? Então, será que isso está se repetindo? Então, eu acho que eu não tenho opinião formada, mas eu acho que é um alerta de vários colegas que você tem que levar em consideração. Será que nós estamos repetindo a história do cigarro? É uma pergunta interessante, né? Será que não está acontecendo de novo o que aconteceu, né? Se você até, né? Eu tenho colega que fala assim: olha, a indústria do tabaco não consegue vender mais. Ela chegou num limite e assim está sendo super combatido, está em queda o uso. As novas gerações não querem saber, etc. E aí, como é que ele vai viver? Agora vai viver do, do, do canabidiol, né? Então, assim, eu acho que é muito precoce para a gente ter uma opinião. O que eu acho importante é ter pesquisas, pesquisas, pesquisas e mais pesquisas. Chute, não dá certo, né? Eu acho, eu penso, não tem. Você tem vários instrumentos que podem ser tratados. O que a gente percebe, assim, no uso do canabidiol, eu tive pouca experiência com isso. A experiência que eu tive foi principalmente com pacientes idosos com dor e que não estavam se alimentando bem, às vezes até com depressão, porque maconha dá fome, né? Sim. Então, ela funciona bem. Então, assim, sob controle, ela pode ter uma ação interessante, sim. Agora, para quais casos, sob quais indicações, se isso vai levar ou não à dependência, isso vai requerer pesquisa, dinheiro para fazer e seriedade e isenção, né? Nós não podemos cometer o mesmo erro que aconteceu com a indústria do tabaco, de deixar com a indústria do tabaco estudos sobre se o tabaco fazia mal. Claro que não faz mal, né? Deixou na mão dos caras, né? Você vê Então, o quê, né? Eu conheci um trabalho muito famoso, né, ele mudou a história de saúde pública no Brasil. Ele foi feito aqui em São Paulo sobre uma empresa que começou a fazer propaganda sobre leite, e muito bem feito. E o aleitamento materno começou a cair. E as doenças infantis começaram a subir. Então, esse trabalho conseguiu mostrar de maneira muito clara que essas propagandas sobre o leite
elas estavam transmitindo a informação falsa de que isso poderia substituir o leite materno, as mamães estavam largando a criança. Então, hoje é obrigatório, isso não substitui o leite materno, né? Para a gente não incorrer em diversos erros. Enfim, olha, conhecimento, ciência se faz assim, muitas vezes tem tropeços, a gente tenta, mas o que é importante é a seriedade, a persistência, né? E decisões de saúde pública. O cobertor é curto, onde é que nós vamos cobrir isso aqui? Onde é que nós vamos botar o nosso dinheirinho? Ciro, mais uma vez, muito obrigado sempre pela aula. Sempre falo para todo mundo que é uma aula te ouvir aqui no RDTV. Fique à vontade para suas considerações finais. Olha, eu acho isso. Em primeiro lugar, então, a causa da depressão é baixa de serotonina? Não. Agora, a baixa de serotonina está envolvida com os sintomas de depressão? Sim, mas existem várias coisas que podem estar acontecendo até chegar nessa baixa. Essas várias coisas que a gente pode colocar numa linha do tempo, né? As experiências infantis, os diversos traumas, a vida de relacionamento, as condições sociais que nós estamos vivendo, podem levar contribuir para o desencadeamento, para o desencadeamento, porque a pessoa já nasceu com uma tendência, ou uma formação mesmo da depressão, né? Então, o que nós precisamos é levar sempre em conta que na depressão, que é nossa pauta, mas na saúde mental, de maneira geral, as causas são multifatoriais, e esses vários fatores têm que ser abordados. E aí nós dependemos de uma decisão política, nós dependemos de uma decisão das pessoas que têm que se reunir de alguma maneira e falar onde é que nós vamos gastar o dinheiro. Nós vamos gastar dinheiro com pesquisa, nós vamos gastar dinheiro pagando bem os profissionais da rede pública de saúde, pagando que os convênios paguem bem a consulta, né, acabem as distorções, porque assim, se não houver investimento tanto em pesquisa quanto na remuneração dos profissionais, eu posso falar com tranquilidade que eu não atuo na rede pública e eu trabalho com classe média, média alta, nem convênio eu atendo, então eu posso falar com tranquilidade. Tem que pagar bem a turma que atende, pouca. O que você quer, cara? Você quer milagre? Tem que pagar bem, tem que pagar. Você tem profissionais altamente qualificados na rede pública, psicólogos, psiquiatras, você tem profissionais altamente qualificados atendendo os convênios, mas as pessoas precisam receber bem para que elas não fiquem limitadas à prescrição de um antidepressivo. E aí vai levar a esse tipo de distorção que esse trabalho mostrou de maneira muito clara. É isso. Obrigado, Ciro. Até a próxima. Grande abraço.